Olá mais uma vez, eu sou Cícero Moura e você está aqui no canal da LogHelp, a logística direta ao ponto. E hoje é a vez de falarmos sobre indicadores, mas agora do nível tático. Vamos conhecer agora os indicadores desse nível e qual é a importância que ele tem para a empresa. Bom, só para começar, a gente recordar um pouco aqui, os indicadores do nível tático são aqueles que dão suporte ao plano estratégico da empresa, tá? No vídeo anterior nós falamos sobre indicadores do nível estratégico, então quem não viu ainda, dá uma olhadinha aqui no card que vai aparecer, que vocês vão ver esse vídeo sobre indicadores estratégicos. Esses indicadores do nível tático são aqueles que vão dar suporte aquelas metas traçadas pela alta direção, tá? Então por isso que eles são indicadores que dão suporte aqui a esse plano estratégico. E esses indicadores, eles são desenrolados em todos os departamentos. Então todos os departamentos são responsáveis por dar suporte ao plano estratégico. Esses departamentos, eles têm que criar metas e principalmente condições para que o plano estratégico seja alcançado. Então a gente vai olhar dentro de cada departamento. Claro que eu não coloquei todos os departamentos aqui, eu coloquei alguns exemplos, mas para que vocês possam ter noção de como os indicadores do nível tático dão suporte aí aos indicadores do nível estratégico. E no vídeo da semana que vem nós vamos falar sobre indicadores operacionais, que os operacionais também vão dar suporte aos indicadores do nível tático, que por consequência dão suporte aqui aos indicadores do nível estratégico. Como nós falamos lá no primeiro vídeo sobre a série, um é consequência do outro. Então, um faz com que o outro departamento, o outro nível atinja aí os objetivos e no final aí a empresa continue de pé, né? Continue com a sua saúde financeira e com a sua saúde operacional em dia. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre, começando aqui com os departamentos de RH. Então, quais são os indicadores do nível tático do RH? Pessoal, é claro que existem mais indicadores, tá? Eu não vou conseguir falar de todos aqui agora, mas eu vou deixar uma relação dos principais indicadores aqui na descrição. Então, quem quiser é só dar uma olhadinha lá, beleza? Então, vamos lá. Primeiro indicador do RH, absenteísmo. Então, o que mede esse indicador? Esse indicador mede a disponibilidade do colaborador na empresa. Então, quantas faltas, quantas horas aquele colaborador deixou de estar presente no posto de trabalho. É importante que o RH tenha esse indicador para saber qual é esse número e principalmente para identificar qual é o departamento da empresa que contribui negativamente para esse indicador, tá? Beleza? O segundo aqui indicador é o custo per capita de benefícios. Então, se a empresa tem benefícios, quanto custa o benefício por cada colaborador? Então, é importante que a empresa, se ela tem um orçamento para esse tipo de benefício, né, seja ele plano odontológico, plano farmácia, convênio médico ou qualquer outro benefício que a empresa dê para o funcionário, que ela consiga identificar qual é o custo disso, tá? Então, para que aquele patamar estipulado no planejamento, no orçamento, não seja estourado, beleza? Então é importante entender quanto custa por cabeça, né, o valor desse benefício. Outro indicador bastante interessante no RH, para não se perder de vista, é o turnover. Então, ou seja, é aquela taxa entre a entrada de um colaborador e a saída. Qual é essa taxa de rotatividade? Então, eu estou perdendo muito funcionário, né? E principalmente, se eu estiver, identificar qual é o motivo, tá? Se é salário, se é ambiente de trabalho, às vezes é um chefe de um departamento, então identificar qual é esse índice e principalmente identificar de qual é o departamento que contribui para esse índice. Igualmente aqui com absenteísmo, é bom ficar de olho no turnover e também é interessante levantar qual é o departamento que tem essa maior taxa, beleza? Um outro indicador no RH é o clima organizacional. Então, como é que está a satisfação do colaborador na empresa? Ele está satisfeito ou não? Quais são as áreas
que ele não está satisfeito, qual é o motivo. Então, principalmente, além de conseguir essa nota aqui, né, que é uma pesquisa que se faz, é o principal motivo, além de saber se ele está satisfeito ou não, qual é o motivo, né, para que você possa aí fazer ações para reverter esse quadro, beleza? Com isso aqui nós fechamos aqui os indicadores do RH. Agora vamos passar para os indicadores do livro financeiro, tá? Então o primeiro indicador aqui, ó, prazo médio de compra versus prazo médio de vendas. É interessante levantar esse índice para saber o seguinte: qual é o prazo médio que você recebe as vendas que você faz contra, né, o prazo médio das compras que você paga para o teu fornecedor. Então o ideal aqui é você receber antes as suas vendas e pagar depois. Então, um desequilíbrio nesse índice. Então, se você está comprando as suas matérias-primas, né, os seus insumos, e você tem que pagar muito antes das vendas que você faz, você vai ter que deslocar dinheiro do teu fluxo de caixa e às vezes até fazer um financiamento, às vezes sem necessidade. Se você fizer um equilíbrio entre esse prazo médio que você recebe e nesse prazo médio que você paga, né, você já consegue aí dar uma boa equilibrada no teu fluxo de caixa. Tá? Então atenção nesses índices, nesses dois índices aqui na verdade, né? O outro índice é liquidez. Então, qual é a capacidade que a tua empresa tem de honrar com seus compromissos, de pagar suas contas? Então, é interessante você levantar aqui, né, qual é esse percentual de liquidez para saber se você tem condições, né, de pagar as suas dívidas em dia. Um outro índice financeiro aqui é o NCG, que é a necessidade de capital de giro. Então, para que serve esse indicador aqui? Aliado aqui, né, à liquidez, é o seguinte: você consegue acompanhar e verificar qual é a necessidade que você tem para pagar, né, de dinheiro, de capital de giro, para você quitar as suas dívidas. Então, qual é o capital necessário, qual é o dinheiro necessário que você tem para fazer o pagamento das suas despesas. Então esse é outro índice importantíssimo de ter aqui e saber na sua área financeira. Qual é a necessidade de capital de giro? Quanto que eu preciso para fazer o meu negócio girar sem entrar em dívidas? Outro indicador aqui, agora na parte comercial. Então vamos lá, o primeiro indicador, custo de aquisição do cliente, né, o CAC. Então, quanto custa eu trazer para a empresa um novo cliente? Então aqui eu levanto quais são os meus gastos em marketing, os meus gastos em prospecção, para eu entender aqui quanto custa, né, eu trazer um cliente para a empresa, um novo cliente. E seguido desse indicador nós temos aqui quantidade de novos clientes. Então quantos clientes a empresa consegue reter por mês? Então é interessante eu ter esse número em mãos, até para eu poder atingir, se vocês lembram, nós falamos de um indicador estratégico que é o market share, participação no mercado. Então, quanto mais cliente eu ganho, mais participação eu tenho no mercado. Tá? Então, é importante acompanhar aqui a quantidade de novos clientes que a sua empresa é capaz de reter no mês. O outro indicador é o ciclo de vendas. Isso aqui é interessante para você entender quanto tempo leva desde o primeiro contato que você faz com o cliente até a hora que você efetiva a venda. Então, o ideal aqui é um período quanto menor possível. 1 dia, 2 dias, 3 dias. É claro que depende muito do escopo do teu produto, tá? Mas independente do produto, o ideal é que você faça esse ciclo de vendas o menor possível. Outro indicador aqui do comercial é a taxa de follow-up, tá? Aliado aqui ao ciclo de vendas, a sua venda ela é realizada no primeiro contato do cliente, no segundo, no terceiro, no quarto contato. Você, para fechar uma venda, você tem que ficar insistindo muito, ligando, retornando várias vezes para o cliente. Então, é interessante você levantar isso aqui, ó. Qual é essa taxa de follow-up? E se ela está sendo muito grande, o que é que você pode fazer internamente para que ela diminua? Então, é em função, essa taxa aqui, ela é muito alta em função do cliente, em função de processos internos que você demora para fazer. Então, pode ser que você tenha aí
seu concorrente, né, que tem essa taxa menor, consequentemente ele vai fechar mais vendas do que você. Então fiquem de olho aqui nessa taxa de follow-up, beleza? Partindo agora para indicadores de produção, tá? Então vamos lá. Primeiro indicador, produtividade hora-home. Então é interessante que se aponte, que se levante o quanto por hora aquele meu colaborador rende de produção, tá? Então, qual é a produtividade que ele me dá em uma hora? Tá? Com esse indicador eu consigo calcular se eu preciso de mais colaboradores, se é possível dar conta de um pedido extra que apareceu, ou se eu tenho que fazer hora extra, ou se compensa contratar mais funcionário, tá? Tudo isso dependendo do cálculo que você vai tirar daqui da sua produtividade do homem-hora, beleza? Um outro indicador é o tempo médio entre falhas, né? O que é isso aqui? Falando em produção, muitas vezes você tem vários maquinários, vários equipamentos que te ajudam a fazer a produção, né? E aí você entender esse tempo médio entre falhas, ele vai te dar em quanto tempo é necessário fazer a manutenção desses equipamentos, tá? Antes que ocorra. Então esse indicador está muito ligado à produção, mas também está ali aliado à manutenção. Então qual é o tempo médio de falhas desses equipamentos? Aí você vai lá e programa junto ao teu setor de manutenção, uma manutenção preventiva, né? É muito melhor do que uma manutenção corretiva, que às vezes eu estou no meio de um processo produtivo e eu sou interrompido por conta disso. Na preventiva eu posso programar o final de semana, um feriado e não vou ter impacto na produção, beleza? E por último aqui, né, o indicador On Time in Full, é o famoso OTIF. O que é esse indicador? Esse indicador é um indicador de produtividade e ele mostra a minha capacidade de entregar toda a minha produção dentro do tempo. Então, se eu tenho 8 horas de trabalho e eu tenho as minhas ordens de produção de 1000 peças, então qual é a capacidade que eu tenho de entregar essas 1000 peças dentro desse tempo que eu tenho de trabalho de 8 horas. Então é importantíssimo eu ver aqui se eu realmente estou conseguindo, se a minha produção está conseguindo entregar as ordens de produção completas dentro do horário específico de trabalho das 8 horas que é estipulado diariamente. Beleza? Bom, pessoal, chego aqui a mais a final de um vídeo, passando aqui alguns indicadores do nível tático para vocês. É claro que nós temos vários outros departamentos que não estão aqui, nós temos aqui vários outros indicadores que também não dá para falar tudo de uma vez, mas eu vou deixar aqui nos comentários uma lista com esses indicadores, ok? Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado, peço que vocês compartilhem o vídeo, que curtam e que ajude a levar essa informação para mais pessoas. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo vídeo.